Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia 22 de novembro, 2 dias depois do Dia da Consciência Negra, e eu estou gravando um vídeo aqui que eu queria ter gravado no dia 20, mas eu simplesmente não consegui. E não consegui por um motivo. A gente teve notícias daquele crime bárbaro que aconteceu em Porto Alegre, no qual um cliente negro foi assassinado nas dependências do supermercado. Isso mexeu comigo de uma maneira que se tornou complicado falar qualquer coisa. Porque qualquer coisa que eu falasse parecia que era pequena, perto daquilo que aconteceu. Que nos faz a gente pensar o que a gente tem a dizer, né? Diante de tamanha barbaridade, diante do horror. Só creio que seja importante a gente não se silenciar, nós falarmos. E vim hoje justamente falar sobre a importância do Dia da Consciência Negra. E para poder falar disso, eu vou utilizar minha família como exemplo. É um conceito que ficou muito em voga, que a gente usa com muita frequência, é a ideia de lugar de fala. Eu acho que a gente usa até de forma equivocada a ideia de lugar de fala. Porque o lugar de fala, ele é uma ferramenta de análise. Ou seja, você percebe da onde que determinada pessoa está falando para poder analisar o que tem dentro do discurso dela. De que posição social ela fala. Lugar de fala não deveria ser um lugar de autorização de fala, mas sim um lugar de interpretação de fala. E mesmo que se queira utilizar isso como lugar de autorização de fala, o que eu discordo, creio que não tenha lugar de fala mais apropriado do que minha própria família. E vamos começar a falar sobre isso partindo de minha genealogia, de minha ancestralidade, podemos falar assim. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago, vivo aqui no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro, e sou filho dessas duas pessoas, Ângela Maria dos Santos Monteiro e José Bernardo. E são duas pessoas que têm relações com as suas famílias bastante fortes. A família sempre foi algo muito presente na minha vida. E tem uma coisa que só me apareceu quando fui adulto. Eu só percebi isso quando me tornei adulto. Mesmo tendo estudado história, mesmo sendo alguém com formação, mesmo sendo alguém que buscava entender o seu próprio lugar no mundo. Na casa dos meus avós paternos, sempre esteve muito claro nossa ancestralidade. Meus avós, tanto o vô Manel quanto a avó Isabel, e aqui eu posso mostrar minha família inteira paterna, são portugueses. Vieram para o Brasil para poder trabalhar como camponeses. O meu avô veio um pouco depois, a minha avó veio antes. O pai da minha avó, na verdade, foi quem veio primeiro. E ele chegou aqui, conseguiu ter um pedacinho de terra para poder trabalhar ali na ilha de Guaratiba e acabou conseguindo trazer a família. Uma casa muito pobre, viveram com muitas dificuldades, mas conseguiram se sustentar e criar raízes aqui dessa maneira. O meu avô, ele veio para cá para trabalhar num sítio da tia dele. É uma história tanto parecida com a da minha avó. A herança portuguesa estava presente em todos os lugares na casa dos meus avós. Desde os galinhos de Barcelos que ficavam em prateleiras, desde as fotos da cristaleira, desde a tradição católica. A casa do meu avô ela era um armazém. A casa era um armazém, vou explicar melhor. Meu avô tinha um armazém e construiu a casa nos fundos do armazém. No bairro Pedregoso, aqui em Campo Grande, no subbairro, uma região aqui de Campo Grande. E eles moravam nos fundos do armazém e tinha um quintal para trás. A varanda da casa dos meus avós era, na verdade, a sala da casa dos meus avós. Era onde se faziam as refeições, onde você tinha acesso ao quintal e onde se reuniam, onde a gente se reunia, né, em família. E ali os quadros todos remetiam a Portugal.
tinham pelo menos 3 quadros de Portugal colocados nas paredes. O meu avô, ele era um contador de histórias. Ele era uma pessoa que conseguia ter uma narrativa. Ele era um sujeito encantador. Ele chegava, quando a gente estava lá, sentava naquela sua velha poltrona azul e nos contava histórias de como é que ele veio para o Brasil, de como foi a história dele. E conforme a gente foi ficando mais velho, especialmente quando eu fui ficando mais velho, né, e acredito que isso tenha acontecido também com os meus primos, mas eu posso falar do meu lugar, as histórias foram ficando mais complexas e foram ganhando mais detalhes, porque eu já era maior e conseguia entender melhor determinadas coisas. Nunca foi difícil para mim entender a minha família portuguesa. Eu conseguia saber o nome do navio em que meus avós vieram, eu sabia em que situações eles vieram, eu sabia para onde eles foram morar, eu sabia inclusive onde estavam meus parentes em Portugal. Eu tenho família hoje em Portugal ainda. Essas relações com Portugal não se perderam. Elas estão presentes até hoje, ao ponto da legislação portuguesa hoje me permitir ter nacionalidade portuguesa. Bom, você que ouviu até aqui deve estar se perguntando o que isso tem a ver com o Dia da Consciência Negra. Na verdade, tudo. Porque do lado materno da minha família, as coisas não são tão claras. Para ficar mais fácil de ilustrar, vou mostrar para vocês uma foto da minha tataravó, a avó Alexandrina. Apenas com 30 e poucos anos eu descobri que eu tinha uma tataravó negra. E a filha dela, a Bia Zumbelina, também negra. O meu avô, Osvaldo, que sempre se identificou como caboclo, porque efetivamente você consegue perceber nos traços dele povos originários e negros. Só que ele era um homem negro que não se identificava como negro. Eu me deparei quando adulto que eu não tinha consciência da minha ancestralidade negra. Que uma parte fundamental da minha família era negra e eu não sabia disso. Eu não me identificava como negro, porque os meus traços, até por conta do meu fenótipo, de minha aparência, isso não se mostrava de maneira clara, porque o meu fenótipo poderia ser um fenótipo europeu. O meu avô paterno, o vô Manuel, ele era um homem de pele muito parda, provavelmente descendente dos árabes que estiveram em Portugal, dos africanos do norte da África que por lá estiveram. O meu avô, ele parecia muito mais alguém do norte da África. E por isso tem uma ligação que parece ser mais europeia do que africana. Mas, agora, sobre a avó Alexandrina e sobre a avó Umbelina, eu sei muito pouco. Sei que elas nasceram no Grumari, ali na região da Trilha da Onça, que é uma comunidade que fica entre Grumari, Piabas e Barra de Guaratiba, no alto da serra, ali no meio do Pico da Pedra Branca, efetivamente no meio da floresta, e que elas se casaram com homens de pele um pouco mais clara que a delas, só que efetivamente também não eram brancos. Eu não consigo rastrear a história da minha família, de como ela foi para lá, do que eles faziam lá, de como viviam lá. Eu não sei os seus sobrenomes. Eu não sei essa história. E eu não sei essa história porque essa história foi deliberadamente apagada. A população negra do Brasil, ela descende de pessoas que foram retiradas de maneira brutal de seu lar, foram retiradas de suas famílias, arrastadas através do Oceano Atlântico e trazidas para cá na condição de escravizadas. E quando chegavam aqui, a primeira coisa que você tentava fazer com elas era apagar sua história, sua identidade. Tiravam seus nomes, colocavam nomes que eram nomes cristãos e portugueses. Apagavam suas línguas, tentando colocá-los no meio de outras pessoas que não falassem a mesma língua que elas, para que essa língua desaparecesse. Apagavam seus registros mais íntimos e o que restava por resistência. Então não sei essa história porque essa história foi apagada. Isso nos dá o tom do porquê não faz sentido algum
nós falarmos em um dia da consciência branca. Uma coisa curiosa que aparece sempre em sala de aula é que fala assim, professor, só que tem um dia da consciência negra, só que não tem um dia da consciência branca. Isso muitas vezes é repetido por alunos negros, que, tal qual eu, talvez não faziam nem ideia de que seus ancestrais eram negros, que seus ancestrais vieram da África. E não tem por que ter um dia da consciência branca, porque ser branco nunca foi um problema. Ser branco nunca apagou a história de ninguém. Você nunca precisou se tornar consciente de que era branco. Ser branco era um projeto de poder no Brasil. Brancos e negros eram lugares de hierarquias sociais no Brasil. Pessoas no Brasil não são mortas por serem brancas. Ser branco não implicava que você poderia ser escravizado. Ser branco não faz com que a polícia te aborde de uma maneira pior. Ao contrário, faz com que a polícia te aborde de maneira mais respeitosa nas ruas. Ser branco não faz com que seguranças persigam você dentro dos supermercados. Ser branco não implica que numa entrevista de emprego você tenha menos chances do que outras pessoas. Definitivamente ser branco não é um problema no Brasil. Não foi preciso criar um dia da consciência branca para que você pudesse celebrar sua própria história que foi apagada. E não é à toa que o Dia da Consciência Negra ele foi posto justamente no dia da morte de Zumbi, um dos maiores líderes quilombolas desse país, que lutou por liberdade e que pessoas de muito má fé tentam apagar novamente essa identidade, colocando que Zumbi tinha escravos. Estabelecendo que, não, ele era tão escravocrata quanto os brancos. Não era. Palmares não apagava a história das pessoas. Palmares era uma tentativa de reconstruir a história das pessoas. Nos quilombos, você tinha a tentativa de resgatar, restabelecer suas raízes com a história. Não de apagá-las. Por isso, tentar fazer isso com Zumbi, por isso tentar fazer isso com quilombolas, é novamente tentar apagar essa história. Por isso que dizer que não há por que se ter um Dia da Consciência Negra e sim enfatizar uma ideia absurda de Dia da Consciência Humana não faz sentido. A gente poderia ter sim um Dia dos Direitos Humanos. Eu acho que isso é fundamental. A gente pode ter um dia para celebrar os direitos humanos. Nós não temos um Dia dos Direitos Humanos. Isso seria importante de se ter. Mas você utilizar esse discurso para negar um Dia da Consciência Negra, quando você tem um país que tentou apagar a história e a ancestralidade negra, isso não faz o menor sentido. O que eu posso dizer sobre a minha tataravó Alexandrina e minha bisavó Umbelina? Só posso dizer onde elas nasceram, com quem elas se casaram. Não sei por que elas moravam naquela região. O que eu posso dizer hoje é que várias comunidades quilombolas existiam no maciço da Pedra Branca. E que em anos mais recentes, depois de muita luta, essas comunidades conseguiram estabelecer seus direitos naquela terra. Era o caso dos meus ancestrais? Não sei. A incompletude dessa história, as lacunas dela, os vazios, os não seis, os tantos não seis que eu falei aqui, eles são fonte histórica. Eles são reveladores. Eles são reveladores do quanto essa história foi apagada. Do quanto a consciência negra é necessária. Eu queria poder falar do meu avô materno e de sua família da mesma maneira que eu posso falar dos meus avós paternos. Mas eu não sei. E para a busca do saber, nós temos o Dia da Consciência Negra. Para restaurar essa história, para restaurar famílias, para restaurar memória, para que a gente possa dizer que nós somos uma sociedade onde metade da população é negra e que mesmo assim os acessos não são divididos ao meio.
que nos tribunais, que nos palácios do poder, que nas câmaras legislativas teríamos metade também de negros, mas não temos. Por isso um dia da consciência negra. Por isso esse dia é fundamental. Esse foi um vídeo bem diferente dos demais que eu já fiz, porque nos demais eu me preocupava em trazer um tema de aula e desdobrar esse tema com vocês. Nesse eu fiz um trabalho de, basicamente, autobiografia. E é uma biografia para poder trazer uma reflexão. Uma reflexão do quão importante é o 20 de novembro. Uma reflexão que nos possa levar para além, bem além do que nós temos hoje. Uma reflexão que não seja de culpa, mas de responsabilidade. Porque eu poderia simplesmente culpar os meus ancestrais portugueses pelo que aconteceu. Mas culpá-los não resolve a questão. A responsabilidade de resolver é nossa. A história da minha família materna eu conheço pelo território. Eu não conheço pela ancestralidade. Recuperar isso faz parte do esforço do Dia da Consciência Negra. Espero que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui e semana que vem tem mais. Tchau, pessoal!